Aí eu quero responder uma pergunta antes de nós entrarmos aqui na nossa ministração, que hoje vai ser o capítulo 3 de Efésios. E vou precisar de uma outra ajuda aí dos servos, com esse ventilador. Eu preciso travar ele para lá. Por mais que seja refrescante ele aqui em mim, ele não deixa a minha Bíblia quieta. Dedilson, trava ele para mim. Esse aqui, ó, só tira ele de mim, porque ele refresca bem, mas ele mexe também com a Bíblia toda. Aí toda hora eu tenho que ficar voltando, e às vezes ele mexe tanto aqui que eu vou demorar a voltar de onde ele tirou. Aleluia. Pastor, qual o significado do joio na Bíblia? A Bíblia fala do trigo, que somos nós, e fala também do joio. O que é o joio? Joio, irmãos, quem tem algum costume aqui com fazenda, sítio, roça, seja capim, seja plantação, você vê que sempre vem ali, vamos dizer, como é o nome exato disso? Alguém me ajuda aí? Você vem ramos ali, lá em Goiás usam uma expressão muito caipira, que fala marva, mas são como se fossem pragas que vão surgindo ali no meio do pasto, ou no meio da plantação, que você tem que ir, às vezes, removendo, dependendo do que é. Mas eu quero que você preste atenção aqui, pelo significado espiritual. Então a Bíblia fala que nós somos uma lavoura de Deus, uma lavoura de trigo. Então, no meio do trigo tem também o joio. O joio é uma praga que nasce no meio do trigo e se aparenta com ele. O diabo sempre faz isso, parece, mas não é. Então nem tudo que parece é. Então o joio está misturado, presta atenção nisso, o joio está misturado no trigo. O joio até se assemelha com o trigo, mas o joio não é trigo, não tem as mesmas propriedades, não tem a mesma origem, não tem a mesma utilidade, não serve para o mesmo propósito. Então esse joio, ele precisa ser eliminado. O que é a lavoura de Deus? A lavoura de Deus é isso aqui, ó. A lavoura de Deus é a igreja. Já viu que tem pessoas na igreja que às vezes ele parece que é crente, ele está na igreja, mas ocasionalmente ele tem atitudes estranhas, ou tem um comportamento estranho. Pastor, como que pode ser isso? É porque está frequentando um culto ou uma célula, ou ter se batizado não significa que alguém seja crente. Para ele ser crente, ele tem que nascer de novo. Eu não consigo determinar se o outro nasceu ou não. A Bíblia diz que eu posso ter uma ideia pelos frutos, mas os frutos também podem enganar. Você nunca foi enganado por um fruto aqui, não? Você chega pensando que é um fruto e você vai lá, é isso. Aí você pega, é outro. Às vezes já aconteceu de eu pegar limão, não sei se para cá tem limão, lá em Goiás a gente chama limão China. Ele é meio alaranjado quando ele está maduro, e a casca dele é fofa. Eu já peguei aquilo achando que era mexerica, grande, parece. Aí você descasca, e até os gominhos parecem. Aí quando você tira e põe na boca, chega, repuxa a orelha assim, ó, de tão azedo. Você fala, mas eu jurava que era mexerica. Então até mesmo o fruto, não, mas eu estou vendo fruto, mas que fruto você está vendo? Talvez o fruto que você está vendo não é o fruto que você deveria ver. Agora presta atenção, pastor, então tem que tirar isso do meio da lavoura. Tem, mas não é o agricultor que tira, quem tira é Deus. Então tem no meio da igreja, é como o exemplo que a Bíblia dá às vezes de lobo no meio dos cordeiros. Tem, mas quem vai tirar, quem vai espantar, quem vai arrancar, não sou eu nem você. Quem vai fazer isso é Deus, amém? Isso é importante. Lembra, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, ela é espiritual. Deixa eu ler com você isso. Mateus capítulo 13 e verso 24. É uma parábola pequena, deixa eu ler lá com você.
Mateus 13, 24. Olha só o que diz, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então a semente era boa. Mas enquanto os homens dormiam, veio quem? Veio o... Tem alguém com a Bíblia aí? Está projetando lá? Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva daninha era o nome do negócio que eu queria lembrar. É isso, é uma erva daninha. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? A semente não era boa? De onde veio então essa praga? De onde veio esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres, presta atenção, queres que vamos e arranquemos o joio? Então arranca gente assim do meio da igreja, arranca gente que faz esse tipo de ensino contrário, arranca gente que quer confundir. O que o diabo quer com o joio no meio da lavoura? O que ele sempre quer fazer? Enganar. Ele quer confundir. Por quê? Ele quer justamente que você mire aquele joio como adversário, vai lá e arranca. Só que o que a Bíblia está ensinando aqui? Quando você for para arrancar o joio, você vai levar o trigo junto. Está tudo misturado e parece. Você não vai conseguir catar ele ali propriamente. Presta atenção. Não, quer dizer, quer que arranca o joio, quer que elimina a praga? Não, replicou ele. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, olha isso, deixa aí. Deixa crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Pastor, não entendi. Por que não pode arrancar antes, mas na hora da colheita pode arrancar? É porque na hora da colheita é na hora da maturidade. No meio de pessoas imaturas, você pode não saber quem é joio e quem é trigo, mas quando está maduro, é evidente o que é joio. O trigo e o joio se parecem, até que o trigo esteja maduro. Quando o trigo está maduro, ele fica muito dourado, ele começa a esbranquiçar, e aquele trigo que estava em pé, tomba, mas o joio continua da mesma maneira, ele não muda, porque não tem tempo dele estar maduro. Aquilo é uma praga não fica madura. Então quando o trigo começa a esbranquiçar e deita, o que está facinho de você tirar? O joio está em pé e firme do mesmo jeito. Vai lá, agora sim, depois da maturidade é evidente. Então agora dá para tirar, arrancar e lançar fora. Pastor, o que isso quer dizer para nós como igreja? Não precisa de tirar ninguém, não precisa de remover ninguém, não precisa de ir contra ninguém. Prega a palavra, ensina a palavra, chama a igreja à maturidade. O imaturo ou se torna maduro se for filho, ou vai embora porque era joio. Você está entendendo? É assim que você tem que fazer na sua célula, é assim que você tem que conduzir na sua vida, no seu trabalho, em todas as coisas. Não precisa de você na força do braço ir lá para arrancar. Ele simplesmente vai ficar evidente. E o próprio dono da obra é que encaminha para o removê-lo. Aleluia? Vamos lá então para Efésios agora, capítulo 3. Oh, aleluia! Deus tem algo poderoso para compartilhar com você hoje e para edificar a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 3 e verso 1. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,
Como que alguém pode ser prisioneiro se ele mesmo falou lá em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo vos libertou? Ele se considera prisioneiro voluntariamente, prisioneiro por um propósito. Eu poderia viver por mim mesmo, mas eu escolho viver para Cristo por causa do propósito, do chamado que Ele tem para mim, que é ganhar os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito. É onde nós sempre ouvimos e recebemos da parte de Deus, é no Espírito. Aos seus santos apóstolos e profetas. Qual mistério? Vai explicar agora, no verso 6. Você tem que saber ler a Bíblia de maneira correta, tá? Então, por exemplo, saiba que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Não foi. Ela foi organizada dessa maneira. Então, quando você começa a ler Efésios, Efésios é uma carta. É uma carta que é um texto contínuo. Não tem separação de capítulos e versículos. Isso foram os teólogos e estudiosos que, para facilitar a localização das passagens, dividiram dessa maneira, o que não é errado e foi uma bênção. Mas quando você estiver lendo, não ache que assim, acabou o 2, então agora o 3 é outra coisa. O assunto do 3 vai acabar no 3, não vai entrar no 4, não existe isso. Muitas vezes um assunto vai começar no meio de um capítulo e terminar no meio de outro. E às vezes o conteúdo principal daquele capítulo não é o que iniciou no capítulo anterior, mas não interessa, não importa. Então você vê ele falando aqui 2 vezes de mistério, aí talvez você para a leitura e fala, que mistério? Está vendo, não consigo entender a Bíblia, cheio de mistério, para que isso, cheio de coisa, cadê esse mistério? Continua lendo, filho, não apavora não, aqui no 6 ele vai te falar qual que é o mistério. Mistério, 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 a saber, deixa eu te contar qual que é o mistério, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Qual que é o mistério? O mistério revelado ali por Paulo, escrito aqui em Efésios, um deles, o principal é o Cristo em nós. Esse é o mistério que estava oculto desde o início, que era o quê? A vontade de Deus não é de salvar o homem, porque a vontade de Deus não era que o homem tivesse se perdido, só precisa de salvação quem está perdido. A vontade de Deus desde o início sempre foi habitar dentro do homem e ser um com o homem, pegar aquela comunhão poderosa de Pai, Filho e Espírito Santo que sempre existiu e sempre vai existir, e ela era uma comunhão tão boa, tão prazerosa, era uma vida que fluía tão bem que o Senhor quis ampliá-la para quem? Para nós. Então esse é um mistério, é o Deus que não precisa de mim nem de você, ter escolhido morar dentro de nós, cheio de falhas, cheio de defeitos, e mais, ter escolhido mover nessa terra, no seu plano de salvação, por meio da minha e da sua vida. De uma certa maneira, Deus escolheu se limitar, porque hoje Ele precisa que você, ou que alguém, Ele não fica te esperando, se você não responde, Ele passa para outro, mas Ele precisa que alguém se disponha a ouvi-lo, para que a vontade dEle seja feita aqui nessa terra. Ele determinou assim. Os anjos não vão cumprir essa vontade, os anjos não vão pregar essa palavra, os anjos não vão ganhar pessoas. Deus precisa de mim e de você, mas Ele não precisava. Para que Ele fez isso? Ele escolheu dessa maneira, e Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Então a Bíblia fala aqui em Efésios, daqui a pouco, existe uma multiforme sabedoria de Deus,
Ou seja, não tenta colocar Deus dentro de uma caixa, Ele não age só de uma maneira. Te dar exemplo prático, pastor, eu orei e não fui curado, mas eu tomei o remédio e na mesma hora passou a dor. O que é isso? Deus não cura só por meio da oração, também cura por meio do remédio, sabia? Também cura pela cirurgia. Ah, pastor, mas eu não quero. Pois é, porque você é religioso, você acha que só pode resolver por causa da oração. Não, mas se eu sou crente mesmo, se eu orar, ou quando eu receber oração, eu tenho que ser curado. Não, às vezes você vai resolver no tratamento médico mesmo. Pastor, mas isso é muito natural. É natural, mas Deus também usa meios naturais para fazer a vontade dEle. Você está entendendo? O que é isso? Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Eu lembro quando eu fui ministrado por isso, eu estava voltando de Goiânia para Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte, e eu comecei a passar mal lá em Brasília, e vim passando mal, e quando chegou ali, mais ou menos em Paraopeba, que é o que? De lá para cá antes de Sete Lagoas? Bom, é perto de Sete Lagoas, perdi o rumo aqui agora. Então, antes ou depois? De Brasília para BH? Bom, então é isso. Eu estava ali, e aí quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, meu Deus, estou passando mal demais. Falei, Senhor, eu não aguento mais não, do jeito que eu estou passando mal, porque é melhor eu morrer logo e estar com o Senhor. E eu já tinha orado, declarado, tudo sem imaginar, eu já tinha feito, e nada. Aí quando eu cheguei, eu entrei na lanchonete, as meninas foram no banheiro, eu entrei para a lanchonete, e aí no que eu parei assim, eu acho que eu estava numa cara tão ruim, estava assim, tão abatido, prostrado, que aí um funcionário de lá chegou em mim e falou, você está passando mal? Eu falei, demais. Ele falou, o que você tem? Eu falei, o que eu não tenho, irmão? Eu estou ruim demais. Aí, do nada, ele chegou assim e falou, se eu fizer um remédio para você, você toma? Eu falei, que remédio? O que você vai pôr nesse negócio? Ele falou, não, bicarbonato, água e limão. Eu falei, isso aí não mata ninguém não, eu tomo. Pode fazer que eu tomo. Aí ele veio, chegou lá, acho que colocou o limão e a água, e aí levou o bicarbonato lá e falou, ó, na hora que eu jogar, vai sair fervendo tudo, então você toma de uma vez. Falei, sim senhor, vou tomar, nunca vi ele na minha vida. Aí peguei e tomei aquilo de uma vez. Irmãos, não deu 5 minutos, não estava sentindo absolutamente mais nada. Aí eu falei com o Senhor, eu falei, o que é isso? Como assim? Eu falei, Senhor, eu orei, até remédio eu tomei. Ah, pastor, era problema no estômago, mas eu tomei, filho, remédio. Sim, não é esse caseirão dele lá não. Tomei remédio normal, farmacêutico, para isso, e não resolveu. Aí foi resolver pela mão de um cara que eu nunca vi na minha vida, com a coisa mais simples do mundo. E aí eu falei, Senhor, não entendi. Por que quando eu orei, declarei, não adiantou? Aí o Senhor falou comigo, é porque você acha que é um formato só que eu uso. Eu uso esse que você fez também, mas eu também uso esse. Eu pego um estranho, com a coisa que você tem tudo dentro da sua casa, o tempo inteiro, para resolver seu problema. Só que se você é muito religioso, não, eu não aceito tomar remédio. Deus vai me curar aqui na oração. Ele pode curar na oração? Pode. Mas ele pode curar no remédio também? Sim ou não? Pode. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Se remédio, médico e cirurgia fosse seu adversário, Deus impedia isso de acontecer. Deus impedia isso de chegar até você. O que eu sempre ensino passou mal, então vou correr no médico, vou correr no remédio. Não, corre no Senhor primeiro. Fala com Ele, clama a Ele, se apropria da sua cura. Pastor, mas não resolveu ainda, o que eu faço? Vai no médico.
porque talvez pode ser lá que você vai ser curado. Os irmãos estão entendendo? Está claro isso para você? Amém? Vamos seguir aqui no texto. Então, aqui no verso 6, ele diz que os gentios são também co-herdeiros. Por quê? Qual era o entendimento dos judeus? O Messias é nosso, é só para nós. Mas faltava revelação, porque a promessa feita para Abraão lá atrás em Gênesis era: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então o que Paulo está trazendo aqui não era novidade nenhuma. A promessa já para Abraão, que é o pai da fé, era: vocês são uma nação que eu quero que me represente, mas eu quero salvar a todos, eu quero alcançar a todos. A vontade de Deus para com Israel era simplesmente que Israel liderasse, é que Israel fosse o exemplo, era que as nações olhassem para Israel e falassem: esse povo é diferente, nós precisamos do que esse povo tem, que aliás acontece claramente até hoje. Não sei se os irmãos viram, mas declaração aí do nosso presidente algum tempo atrás, ele falou: nós temos que olhar para Israel, porque olha o tanto de dificuldade, olha tudo que Israel naturalmente não tem e a nação que eles são. Agora olha para nós, Brasil, olha tudo que nós temos e olha tudo que nós não somos. Nós precisamos aprender com esse povo. Tem alguma coisa que eles têm e nós não temos completamente, mas o que eles têm? Favor de Deus. Se você vê a agricultura de Israel, a produtividade não tem em lugar nenhum do mundo, mas a terra não vale nada, a terra não presta, a terra é areia, é deserto, mas Deus dá para os caras uma sabedoria que eles conseguem plantar no deserto. O que eles têm acima de todo mundo? Vai puxando, puxa lá hoje, quando você chegar na sua casa, depois do culto, coloca assim: histórico de prêmio Nobel, e olha a nacionalidade, olha a etnia, que são coisas diferentes, de todos aqueles ganhadores que estão lá, você vai ficar chocado. 60% a 70% é tudo judeu. Por quê? Porque o cara pede para Deus a sabedoria, e Deus vai lá e dá para ele a sabedoria. Então o que ele desenvolve, o que ele inventa, é algo que acaba abençoando o mundo todo. Essa sabedoria está disponível para mim e para você. Por que muitas vezes ela não vem para nós? Hoje mesmo, estava lendo uma reportagem falando sobre Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo. Ele é um investidor, e aí o segundo mais rico, que é o Bill Gates, estava falando dele, que admira demais ele. E inclusive a simplicidade dele. Aí ele fala: eu alcancei tudo que eu alcancei de uma maneira muito simples. Todos os dias eu chego no meu escritório e leio o dia inteiro. Fala: mas pastor, isso aí também eu dou conta de fazer. Mas eu não estou bilionário igual ele não. Então começa a fazer, filho. O que ele está dizendo para você? Ele começa a buscar informação. Enquanto ele está ali buscando e meditando naquela informação, o que você acha que acontece? É a mesma coisa que acontece com você quando você começa a ler a Bíblia. Se você lê só por ler, porque você está fazendo um ano bíblico que você tem que cumprir ele de qualquer jeito, não vai adiantar nada. Mas se você está lendo para receber, como nós estamos fazendo aqui, ó, pastor, já é o 6º, 7º domingo, até hoje não acabou esse estudo de Efésios, você está com pressa de quê? Não está valendo nota, nem diploma, você não está com ninguém te oprimindo, nem correndo atrás de você, qual que é a pressa? É assim que você tem que ler a Bíblia, não tem pressa. Ah não, mas eu quero ler tantos capítulos ou versículos por dia. Amém, respeita o seu propósito, mas não é o melhor jeito de você aprender. O melhor jeito de você aprender é você ler aqui, você volta, você medita, você fica com aquilo, você fica pensando sobre aquilo. Quando você faz isso, não para de vir revelação para você a respeito daquele assunto. Você consegue ficar um mês lendo 2 versículos, ou um capítulo.
Por quê? Porque aquilo vai borbulhando em cima de você. Você está se dispondo a ficar ali contemplando a palavra, que é o próprio Deus. Cada vez mais você vai ser acrescentado de revelação, que é muito superior a conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. Verso 7, do qual foi feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, quer dizer, foi um presente que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis, inestimáveis, incomparáveis, inexplicáveis de Cristo. Aqui tem algo que eu e você precisamos demais. Você que é um ministro da parte de Deus, e todos nós aqui somos, porque cada crente é um ministro, você tem que se sentir como Paulo, um privilegiado. Eu falei isso essa semana no discipulado, na segunda-feira, né, semana passada, na verdade hoje é domingo, já é outra semana. Aquela pessoa que é líder de célula, que ele é um líder em treinamento, você tem que se sentir privilegiado demais. Toda semana tem 3, 5, 10, 12 pessoas que estão parando, Delvani, tudo que poderia estar fazendo, que está deixando o descanso, que às vezes está deixando a família, para ir lá, Camila, sentar e te ouvir. É muito privilégio isso. Todas as vezes que eu venho até aqui, que eu subo até aqui, eu me sinto muito privilegiado, porque tem dezenas de pessoas aqui que você poderia estar em qualquer lugar, mas você resolveu sair da sua casa e vir até aqui. Aí quando eu paro para pensar, eu falo, gente, esse povo está vindo aqui para ouvir uma palavra da parte de Deus que vai sair da minha boca. É muito privilégio, é uma grande responsabilidade, mas muito mais do que isso, porque quando eu do lado de cá entendo que não sou eu que faço, é Cristo que faz, então não tem peso nenhum de responsabilidade, mas eu tenho que me sentir sempre um grande privilegiado. Presta atenção, Deus, o Criador do céu e da terra, está falando com você e quer falar com você, e nesse momento Ele está falando com você por meio da minha vida. Você consegue dimensionar ou mensurar o tamanho desse privilégio? Ele está me usando para isso. Agora, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. Aí Ele escolheu te usar, Maiara, e toda semana está te usando na vida daquelas dezenas de crianças, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades. Irmão, você não é qualquer pessoa, você não pode levar isso de qualquer maneira, você é um privilegiado. Paulo entendeu isso, por isso que nada parava esse cara, ao ponto dele passar por naufrágio, ser apedrejado, ser açoitado, ao ponto de em determinada ocasião as pessoas falarem para ele, ou falarem sobre ele, que ele estava morto, cutucar assim, ó, eu falei, morreu, vamos pegar para enterrar. Aí de repente ele começa a mexer, levanta, bate a poeira e tira o sangue que está escorrendo na cara. E quando alguém pensa que ele vai falar assim, eu preciso de socorro, me leva correndo no hospital, ele pega e fala, vamos para outro lugar, aqui não deu muito certo não, vamos pregar em outro lugar. Fala, que você é louco, você está quase morrendo. Aí ele fala, mas o morrer para mim é Cristo, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. É isso que eu quero. Qual que era a mentalidade desse cara? Se eu morrer fazendo o que eu estou fazendo, é a melhor coisa que poderia me acontecer. Você acha que por ter sido apedrejado eu vou parar de pregar? Não! Ele tinha clareza do favor e da bondade de Deus. Presta atenção, vamos pegar uma situação só uma que aconteceu com Paulo. Paulo foi preso, foi açoitado. Aí decidiram que ele ia ser julgado em Roma. Aí colocaram ele dentro de um navio e foram levar ele para Roma. Aí, então, só aí já tem um monte de coisa ruim, presta atenção. Aí o navio afundou. Quando o navio afundou,
ele conseguiu sobreviver e foi nadando até uma ilha. Quando ele chegou na ilha, uma cobra picou ele. Se fosse eu e você, o que você ia pensar? Pode benzer, filho, desiste. Esse aí tem um trem muito errado na vida dele. Foi isso que o povo lá na ilha falou. Falou, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Porque ele foi preso, ele apanhou, ele entrou num navio, o navio afundou e ele ainda veio parar nessa ilha. Ele é tão ruim que as forças espirituais não deixam ele morrer. Aí quando a cobra picou ele, aí já é 8 ou 80 o cara da religião. É assim, porque ele é místico. Então primeiro ele era um sujeito tão ruim que nem o diabo queria, que ele não tinha como morrer. Aí quando a cobra pica e ele não morre, aí a cobra que morreu. Eu falei, então ele é Deus. Pô, mas agora ele era o demônio, agora ele virou Deus. Essa é a vida do cara na religião, o cara que é do misticismo, entendeu? Hoje o dia para mim deu tudo errado, eu sabia, porque é aquela meia que eu não estou usando. Início de mês eu tenho que usar aquela meia, que no mês passado, quando eu usei aquela meia, meu Deus, foi poderoso. É a luva, Delvani, você trocou a luva da padaria, por isso que anda queimando fornada, desregulou o forno. É aquela luva lá, você começou com ela. Quando você começou a trabalhar em padaria, era aquela luva, você não pode abrir mão daquela luva. Aí vai se apegando a coisas ridículas, entendeu? Aí eu não entrei no quarto, eu não entrei no serviço, no primeiro dia, meu Deus do céu, eu não lembro, eu acho que eu não pus o pé direito primeiro. Ai, agora, meu Deus, tem gente que chega a procurar as câmeras lá, deixa eu ver o primeiro dia, o dia que eu entrei aqui, não, porque eu queria tirar uma dúvida, era para ver que pé colocou primeiro, que diferença faz, filho? O que pé vai determinar na sua vida? O que meia, o que luva vai determinar na sua vida? Nada. Mas a pessoa quando anda na religião, ela anda por esses misticismos. Mas se é você no lugar de Paulo, você ia continuar tendo a clareza da bondade de Deus ou você ia procurar brecha na sua vida? Não é possível. O que eu fiz? Tem um negócio errado comigo. Senhor, eu confesso e me arrependo aqui de todos os meus pecados agora. Me lembra, Senhor, não aguento isso mais não. Não, pastor, mas o que é isso? Isso é Romanos 8, 28, filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas, até o ímpio vê que coopera. Mas eu quero te lembrar que as ruins cooperam também. O naufrágio, a chibatada, a cadeia, a cobra que picou, tudo isso vai cooperar para o bem. Por mais que naquele momento você não enxergue, mas vai cooperar para o bem. Fala assim para o seu irmão, todas as coisas cooperam para o seu bem. Fala para ele, principalmente as ruins. Ainda teve gente que teve coragem de dar amém, aleluia, é isso aí. Presta atenção, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Como que ela é manifestada? Te ensinei como é que lê a Bíblia, não ensinei? Como que essa sabedoria de Deus é manifestada? Essa você que vai me responder, segue o texto aí. Como que ela é manifestada? Tem alguém com a Bíblia na mão aí? Alguém consegue ler lá na projeção? Ela é manifestada como? Pela igreja. Tem coisa mais multiforme do que a igreja? Não, não tem. Se isso aqui fosse um clube social, todos os clubes sociais, eles são segmentados. Tudo que a gente vê lá fora é segmentado. Até a agência de banco tem sido segmentada. Mas a igreja não é. A igreja é uma mistura sem tamanho. A igreja é o local, ou é a maneira de Deus demonstrar essa sabedoria multiforme. Porque na igreja tem o sujeito que é intelectual, tem o sujeito que é capial. Tem um sujeito que é abastado e tem um sujeito que é escasso. Tem um sujeito que fala de maneira muito eloquente e tem um sujeito que não fala nada. Só que Deus usa todos eles. Todos eles.
Na igreja é o único lugar que eu já vi por inúmeras vezes sentar um mendigo do lado de um doutor. Onde eles vão conviver? Não tem lugar na cidade onde eles possam conviver. Onde um come, o outro nem entra. Onde um frequenta, o outro não tem acesso. Mas na igreja, senta o sujeito com 10 diplomas, com o outro com 10 expulsões de escola. Senta um do lado do outro. E um ajuda o outro. E sabe o que é o mais maravilhoso? O sujeito que não teve formação nenhuma, explica para o doutor a verdade da palavra. É só na igreja que pode acontecer um negócio desse. Isso é o quê? Isso é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do homem diz, esse aí com todos os títulos, esse aí é mestre, é doutor, é PhD, senta e escuta ele. Aí Deus fala, não, eu vou usar o Zé Prequeté para ensinar isso aí. É aquele que não sabe nada, é aquele que não formou em nada, é aquele que fugiu do grupo escolar e não participou de nada. É esse aí que eu vou usar. E o doutor vai sentar e vai ouvir. Quantas vezes nós temos isso? Quantas vezes eu já não presenciei pessoas extremamente intelectuais sentadas, ouvindo o sujeito que não terminou o primeiro grau, mas ele era o professor, filho, e ele é que vai dar aula de cursão para você, porque você entende medicina, você entende um monte de coisa, mas de cursão do Espírito você não entende nada, mas o capial ali entende. Então ele fala, nós vai, nós foi, mas ele sabe o que ele está falando, ele tem revelação. Você está entendendo? Aonde, em que outro lugar vai acontecer isso? Não vai, não tem isso em nenhum outro lugar. E o que Deus quer com isso? Ele quer te mostrar que ele não cabe em formato ou em caixinha nenhuma, que ele age de todas as maneiras, do jeito que ele quer, e na hora que ele quer, e não tente prever, apenas creia e desfrute, e veja o agir de Deus. Essa multiforme sabedoria de Deus, ela é manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Essa aqui é uma chave para nós. Quando você entende a dimensão da importância que você tem para Deus, e o contexto que você está inserido como igreja, em que Ele é o cabeça, e você compõe o corpo, você é membro do corpo, que para a cabeça realizar os seus desígnios, precisa passar pelo corpo, precisa de respostas do corpo, como da mão, do braço, da perna, para fazer os movimentos, você ganha ousadia e confiança. Você vai expulsar um demônio, você vai orar por uma cura em ousadia e confiança, porque você sabe que não é na sua força, é a cabeça que está determinando. Por que o demônio vai ter que sair? Porque o cabeça mandou. Porque o que sai da minha boca não é a minha palavra, é a palavra do cabeça, é a palavra daquele que sujeita tudo e todos pela sua palavra. Então vai ter que acontecer. Assim como você aplica isso para a cura, você aplica isso para o demônio, aplique isso também para a sua vida, para as suas orações, porque funciona. Você não precisa, ora por mim, por tal coisa, ore você mesmo se aproprie, a mesma autoridade da voz de comando para o demônio, dá uma voz de comando para as suas riquezas que estão no céu, descer para a terra, e se apropria disso. Você não precisa de ninguém orar por você para isso, você mesmo pode fazer isso, mas creia no que você está fazendo. Porque você já viu, com o mesmo exemplo do demônio, gente falar, sai no nome de Jesus e não acontecer nada? Já viu? Sim ou não? O diabo consegue perceber, você está falando com realidade ou não? Ontem eu compartilhava com a minha esposa, falei, eu estou preocupado com esse irmão, é um irmão que é até pastor de um outro local, falei, eu estou sentindo constantemente insegurança na voz dele,
desânimo na voz dele. Você consegue perceber quando alguém está falando com domínio e quando alguém está falando com dúvida. Se você percebe, filho, acredita em mim, o demônio é muito mais esperto que você. Então ele sabe muito bem. Pastor, por que uma pessoa fala, expulsa no nome de Jesus e não funciona? Porque ele não crê no que ele está falando. Ele está só repetindo o que ele já ouviu dos outros. Agora, quando alguém tem segurança, você já viu o sujeito expulsar o demônio sem nem sequer falar o nome de Jesus? Eu já vi. Porque você não tem que falar o nome de Jesus. É o próprio Jesus que está falando pela sua boca, filho. Você não tem que ter essa formalidade. Ó, pastor, mas eu creio que tem que ter. Então fala. A questão é, quando o sujeito tem realidade, ele fala, sai agora, acabou. E sai. Mas peraí, eu nem escutei você falando de Jesus. Não, você escutou o próprio Jesus falar. Está entendendo? Agora, o que adianta? Quantos falam Jesus, Jesus, Jesus o tempo todo, mas o nome mais poderoso não tem efeito nenhum, nem peso nenhum na sua boca, porque é falado sem realidade. Agora, quando eu falo com realidade, eu nem preciso mencionar o nome dele. É ele que está falando. Eu tenho a clareza, eu tenho a segurança. Então eu me aproprio, eu chamo a existência. E as coisas funcionam. Por quê? Porque você tem revelação. Você sabe do que você está falando. Você está falando com segurança. Se alguém sobe aqui às vezes para pregar, é as primeiras vezes que vai pregar, é normal. Você vai perceber a pessoa, sabe, essa rateada na voz, dá para notar. É o que chama insegurança. Pode ser insegurança de não saber o que está falando, ou pode ser simplesmente uma intimidação natural de ter um público ouvindo. Se é intimidação natural, com poucos minutos vai embora. Se o sujeito fica 1 hora falando assim, é porque ele não sabe o que ele está falando. Ele está fazendo uma palestra para você e estudou pouco. Mas se ele tem clareza, se ele tem domínio, se ele tem segurança do que ele está falando, ele vai fluindo. E o Espírito Santo, no nosso caso aqui, no caso da palavra de Deus, vai testificando no seu coração. É isso, é verdade, segue por esse caminho, testifica, pega isso para você, se apropria, e você vai tendo a sua fé fortalecida cada vez mais. Quem crê, diga amém. Portanto, verso 13, não vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Os irmãos do louvor podem vir. Presta atenção, perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que nós temos aqui na terra? O que é a igreja? Fala assim comigo, igreja é família. Agora presta atenção, porque isso é um princípio. O natural sempre ilustra o espiritual. O que tem na sua família? Tem gente que cada um é de um jeito. Tem gente que interfere na sua vida. Na sua família tem gente que fala mal de você, sim ou não? Então vai ter na igreja também, viu, filho? Tem gente que você acaba às vezes criticando e falando mal também? Tem, mas não deveria. Isso aí você consegue consertar. Você pode pedir graça ao Espírito Santo, falar, não me interessa, é a vida dele, ele tem liberdade, ele vive do jeito que ele quiser. Aleluia. Mas fique em paz se você fala também, de vez em quando eu ainda falo também. Nós estamos em transformação. Fala para o seu irmão, irmão, calma, você está em transformação. Aleluia, e já melhoramos bem, graças a Deus. E vai ser sempre mais, de glória em glória. Então família é assim. Agora família, esse mesmo que te xinga, que te critica, que fala mal de você, se é uma coisa muito grave, acaba te ajudando, não ajuda? Porque família é assim, o cara fala, o cara critica, o cara entra nas suas coisas, mas se tem um problema, mobiliza, organiza, vai lá, socorre, tá junto, às vezes tira do dele para colocar no seu. Isso acontece em família. Não estou dizendo que é todo membro da sua família, mas na sua família tem gente assim. Na igreja é assim também. Nós devemos nos organizar, nós devemos mobilizar. A Bíblia fala que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre.
pode ser o membro menor. Quer que eu te mostre isso no natural? É só seu dedinho, filho, seu dedinho mindinho. Parece que nós vamos ficando mais velhos e vai sumindo. A unha some, o dedo parece que vai querendo sumir também. É o dedo mínimo, parece que não faz diferença nenhuma. Dá com ele na quina da porta, bem dado pra você ver. Dói até seu cabelo, dói tudo. Você senta no chão de dor. Mas aquele dedinho não faz diferença nenhuma. Mas ali sofre o corpo inteiro. Tem irmão que pode ser assim, ele pode ser aquele dedinho que, aliás, você acha que não serve para nada. Se você perder, você vai cair no chão direto. É ele que te dá equilíbrio, aquele dedinho que não vale nada. Ele é que te dá o equilíbrio. É o que eu falei aqui do dedão. É como é na vida da igreja. Pô, esse dedo está meio desconectado. Esse dedo é mais grosso que os outros. Esse dedo é diferente. Esse dedo é estranho. Sem ele você não pega nada. Ele, ó, é o que tem a utilidade. Ele é que faz a pinça com todos os outros. Sem ele você está enrolado. O que você pega aqui, ó? Você não pega nada. Eu vou pegar aqui porque ele está aqui dobrado e vai apoiar. Sem ele, filho, é complicado. Fica difícil. Você sobrevive. Sempre sobrevive. Mas a vida é ruim. Uma pessoa sem perna sobrevive, sem braço sobrevive. Mas não é a mesma coisa. Vai falar com alguém amputado para você ver. Vai falar com alguém que nasceu com uma formação para você ver se é a mesma coisa. Não é. Tá, mas tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. Agora, imagina um outro privilégio que eu e você temos, que é de nós sermos um facilitador na vida do nosso irmão. Já viu? Às vezes tem coisa que para uma criança é tão difícil, é tão complicado, mas um adulto vai lá em segundos e ajuda e pega aquilo que está mais no alto. É tão simples para ele. O que ele foi para aquela criança? Ele foi um salvador. Você pode salvar alguém aqui dentro? Faz isso. Você pode facilitar a vida de alguém com qualquer coisa. Faz isso. Com a companhia, com sair junto, com uma oração, com um recurso, com a carona, com qualquer coisa. O que Deus nos dá é para nós, com isso, servirmos a outras pessoas, abençoarmos a outras pessoas. Fica de pé no seu lugar. Quero orar por você. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus, até não caber mais, até não ter mais condições, até não ter mais limite. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Peça ao Senhor nessa hora que te dê revelação desse corpo, dessa graça, que você, se ainda não se sente assim tão privilegiado, que possa se sentir a partir de hoje um privilegiado de poder ser canal de Deus, poder ser boca de Deus na vida de alguém. Enquanto nós ministramos aqui um cântico, eu queria que você falasse isso com o Senhor, só você e Ele agora, em nome de Jesus.
corpo. Pai, possa ter a revelação do privilégio que é estar envolvido na tua obra. Pai, estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, que nos separou e nos escolheu para ser o seu representante nessa cidade, nesse lugar, na família onde o Senhor nos colocou, na cidade onde o Senhor nos colocou, nessa igreja. Pai, que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros, em